E nós vamos então estudar mais uma vez o livro de Efésios, a carta aos Efésios. Essa primeira aula de hoje é uma introdução geral a respeito da carta aos Efésios, né? Nós não vamos nos apegar a nenhum assunto específico da carta, nós vamos fazer um comentário breve do que fala, o que quis tratar o apóstolo Paulo à igreja, aos Efésios. A carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Presbítero Gilbert já leu o textual, né? Leu também o texto das lições, né? O texto-chave, né? A leitura bíblica em classe, mas nós vamos ler novamente o textual, que diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante este estudo e conteúdo da epístola. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. É aquilo que nós precisamos constantemente nos aperfeiçoarmos como cristãos, como servos de Deus. Nós ainda não estamos prontos, mas nós nos preparamos diariamente. Nós estamos em constante preparação, em constante santificação. Se nós estivéssemos preparados, seríamos santos, mas estamos no processo da santificação. E por isso, irmãos, nós precisamos constantemente lutar, guerrear contra nós mesmos, contra os principados, as potestades, né? E contra as concupiscências que tão de perto nos rodeiam. Nós precisamos, neste processo de santificação, estarmos vigilantes e preparados, e preparando cada vez mais a nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. A carta, a epístola de Paulo aos Efésios, no primeiro ponto da lição de hoje, nós vemos aqui a autoria e a data. A autoria, meus irmãos, nós vemos, né, que é um costume da época e é um costume também de todas as cartas ter a descrição de quem está escrevendo, né? Os irmãos aqui, tem uns irmãos mais antigos ainda da época da carta. Quem dos irmãos já escreveu uma carta aqui? Bem, os irmãos sabem muito bem como se escreve. Eu escrevi carta para as pessoas, minha vizinha, né? Eles não sabiam escrever, então ia me pedir. Eles ditavam e você escrevia. Eu fazia o cabeçalho da carta, fazia o final por minha conta, né? E punha o que eles queriam. Eu escrevi muita carta para as pessoas que não sabiam ler. Pois é, na época das cartas, eu mesmo me lembro que minha mãe, ela sempre recebia cartas do meu pai quando ele morava em São Paulo, né? O telefone já existia, mas era escasso, porque morávamos na roça, e o telefone público ele tinha uma certa distância de onde nós morávamos. Então minha mãe, ela sempre recebia carta, às vezes ia pegar a carta na cidade, né? Mas era um meio mais fácil e barato para ela se comunicar com meu pai. Então nós vemos, irmãos, que a carta, ela é uma forma, um certo diálogo de uma pessoa para outra, né?
que é diálogo? Diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Então, uma carta é um diálogo. E nós vemos aqui que a carta aos Efésios é da autoria de Paulo. Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Mas nós vemos também, nós vamos ler aqui no texto áureo de hoje, né, o Efésios 1, versículo 2, que diz o seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo, ele coloca Deus neste diálogo. Paulo, ele coloca Deus nesta conversa que ele está tendo com os irmãos de Éfeso. Paulo coloca Deus como uma terceira pessoa neste diálogo. E nós vemos que Deus, ele escreveu essa carta para nós hoje. Deus escreve a carta aos Efésios para que ela viesse a chegar a nós nos dias atuais. Então, meus queridos irmãos, você tem uma carta diretamente de Deus para você. Tenho certeza que você já leu essa carta, mas você tem a oportunidade de lê-la novamente. E aí, então, mais uma vez, Deus falará com você. Deus vai falar diretamente no seu coração. Leia essa carta aos Efésios. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, né? O escritor da carta. Mas este Saulo, ele gostava de escrever o seu nome de uma outra forma. Ele escrevia o seu nome de Paulo, que era a mesma coisa, mas ele era mais conhecido dessa forma pelos gentios. Paulo era um nome romano e Saulo era um nome hebraico, um nome judeu. Possivelmente alguma referência ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Nós vemos aqui semelhanças, porque Saul e Paulo e Saulo, eles eram da mesma tribo de Israel. Então há essa semelhança nos seus nomes. Mas Paulo, ele gostava de, quando escrevia suas cartas, ele gostava de escrever Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então a autoria desta carta é Paulo. Paulo escreve aos Efésios. Irmãos, qualquer coisa, se os irmãos tiverem alguma dúvida, tiver algum comentário, os irmãos podem ficar à vontade. Nós estamos em uma aula, nós estamos na escola bíblica dominical. Essa é uma aula introdutória, mas os irmãos têm, se surgir alguma ideia, algo que os irmãos queiram falar, se sintam à vontade, viu? Nós estamos aqui na frente, mas a nossa intenção e o desejo é que os irmãos eles participem, todos os irmãos participem dessa aula, de acordo com o que o Espírito Santo nos colocar em seus corações, aquilo que vocês sentirem desejo, vontade, de falar algum exemplo de vida, os irmãos fiquem bastante à vontade. Amém, irmãos? A assinatura apostólica, o segundo subponto aí da lição. Nas 13 cartas, aquilo que nós já falamos, nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele sempre faz essa observação, a autoria do apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o seu nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica como a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Quando Paulo disse que ele foi escolhido por Deus, ele faz referência a quando ele estava naquela viagem para Damasco, no capítulo 9 de Atos. Ele faz referência que ele veio ao seu encontro uma luz, que foi o próprio Cristo,
E nisso ele foi escolhido. Naquele diálogo de Ananias com Deus, Ananias lembra a Deus que Saulo era um nome bastante conhecido, mas de uma forma negativa. Ele era um perseguidor da igreja. Mas Jesus falou para ele: olha, eu tenho ele como um vaso escolhido, e eu vou levá-lo aos gentios. Ele será para mim um pregador aos gentios, um missionário aos gentios. Então, Jesus Cristo escolhe Paulo como o seu apóstolo, né? Ele não foi escolhido por homens, ele foi escolhido por Jesus Cristo, um vaso escolhido para esta obra. E Jesus ainda vai mais, ele diz que ele era capaz de suportar este sofrimento, que era de levar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele confiava em Paulo, e confiou em Paulo, né? Então, Paulo sempre usava, quando escrevia as suas cartas, ele escrevia, né, em Gálatas, nós vemos também Paulo dizendo que ele era escolhido por Deus e não por homens. E essa era a vontade de Deus, né? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra ao rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Nós vemos então 4 cartas que elas foram escritas enquanto Paulo estava preso em Roma. E nós vemos aqui semelhanças entre essas duas cartas. A carta escrita aos Efésios, que é essa que nós estamos estudando, e a carta também aos Colossenses. Nós vemos alguns fatos interessantes, algumas doutrinas ensinadas nessas duas cartas muito similares. Nós vemos essa semelhança, elas foram escritas aproximadamente na mesma época, foram enviadas provavelmente pelo mesmo homem, Tíquico, que era um homem de Éfeso. E a intenção de Paulo também é que essas duas cartas, elas não ficassem apenas, ou não fossem lidas apenas nos seus destinatários, nas cidades destinadas, né? Em Éfeso, em Colossos. Paulo, ele queria que essa carta, nós vamos ler aqui, se algum dos irmãos puder ler aí na sua Bíblia para a gente, Colossenses, capítulo 4, versículo 16, nós vamos ver que a intenção de Paulo é que essas cartas, elas fossem lidas em toda aquela região da Ásia Menor, onde hoje está o país da Turquia, né? Essas mesmas cidades, elas se encontravam na mesma região. As igrejas se encontravam nessas duas cidades. Os irmãos podem ler aí, aquele que encontrar. Colossenses 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E o que veio de Laodiceia, lede a vós também. Somente até aí, eram cartas escritas aos destinatários, né? Muitos teólogos chegam a afirmar que essa carta que foi escrita a Laodiceia seja a mesma carta escrita aos Efésios, né? Não estamos aqui afirmando, mas se essa carta aos Laodicenses tivesse chegado até nós hoje, ela estava escrita na Bíblia, né? Alguns teólogos dizem que é a mesma carta aos Éfesos,
e a intenção de Paulo era que ela girasse, que ela fosse lida nas demais igrejas da região, né? Em Éfeso, em Colosso, em todas aquelas cidades em que existiam igrejas. Nós vemos, irmãos, algo interessante. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, Paulo já tinha aproximadamente 30 anos de ministério, 30 anos que Paulo já era crente, já era servo, aproximadamente 16 anos que Paulo já tinha saído como missionário. Então Paulo já era um homem bastante experiente na obra de Deus. Paulo já estava gasto, né? Mas tinha uma vontade, uma determinação que até nós nos impressiona nos dias de hoje, né? Como Paulo, ele tinha foco, ele tinha determinação. Apesar de estar preso, Paulo, ele não se desanimava, ele cada vez mais tinha um foco que era a evangelização, que era o cuidado das igrejas, o cuidado com a obra de Deus. Paulo tinha aproximadamente esses 30 anos de ministério, né? Então já não era um homem novo, ele já tinha uma certa idade. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar. Por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Esse Tíquico era um cooperador da obra, né? Era um morador de Éfeso e ele tinha ido visitar Paulo na prisão. Como nós vemos, Paulo, ele tinha uma certa liberdade, mesmo estando preso, uma prisão domiciliar, mas ele poderia receber muitas pessoas, ele poderia conversar, né, e dialogar. Ele tinha uma certa liberdade nessa prisão, pela vontade de Deus, né? Nós vemos que tudo isso é pela vontade de Deus, e ele tinha como então escrever essas cartas e ter a pessoa a quem ele enviar. Nós vemos aqui, meus irmãos, a introdução, o esboço da Epístola aos Efésios. Nós vamos ver que a Epístola aos Efésios, ela pode ser dividida em 2 partes. Do primeiro ao 3º capítulo, ela é uma parte que é gloriosa, né? Tem descrições teológicas e a respeito da redenção. Então ela é mais voltada a explicar a respeito da redenção de Jesus Cristo, né? Para todos aqueles crentes, a maioria judeus, mas também, como estava numa região de gentios, tinham muitos gentios naquela igreja. Então Paulo, ele tinha essa preocupação de escrever a eles como eles, aceitando Jesus Cristo, eles foram redimidos, eles tiveram a redenção em Cristo Jesus. Irmão, é importante que o irmão está falando aí, que Paulo preso, nem a prisão deteve Paulo de continuar a obra de Deus, né? E lá na prisão ele escreve cartas, quer dizer, ele se demonstrou, eu estou preso, mas o evangelho não pode parar. Né? Essa realmente era a grande preocupação dele, né? Estando limitado, mas a obra de Deus não poderia parar. Né? E eu fico pensando nos dias atuais de hoje, mesmo que a gente está em casa, mas a gente tem uma arma poderosa hoje também. Né? Paulo, através de cartas, demorava. E hoje em dia tem o celular que você comunica daqui nos Estados Unidos no momento. Verdade. Aí o crente tem que pôr na mente, não pode parar o evangelho, né? Eu tenho que estar evangelizando minha família, as pessoas, que é o momento nosso hoje, é esse.
né? Deus preparou esse tempo, né? Essa pandemia que veio aí, e nós vemos que os governos impõem algumas medidas, né, de precaução para que venha cessar essa pandemia, né, na intenção de cessar. Mas nós vemos que nós estamos preparados para que a obra de Deus ela não acabe, ela não cesse. A pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela não pare, não cesse. Nós temos aqui um meio, uma ferramenta muito importante, que muitas pessoas hoje estão nos assistindo em suas casas, né? Enquanto eu estava estudando essa lição, eu cheguei a pensar, olha, o mundo inteiro ele pode me assistir enquanto eu estiver pregando, né? Por quê? Essa ferramenta, o Facebook, está em todos os países. Países onde até a Bíblia tem uma certa dificuldade de chegar, de alcançar, né? Pelas restrições que eles impõem. Mas o Facebook não. O Facebook está no planeta inteiro, em todos os lugares. Então todo mundo pode me acessar e pode me assistir, mas isso se eles quiserem, né? Porque isso depende deles, apenas um toque, apenas um compartilhamento. Eles podem então estar assistindo, ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Então, ela é uma ferramenta muito importante para os dias atuais. Não é tão interessante quanto estar presente na casa de Deus, mas todas as vezes voltamos a repetir, devido às circunstâncias, se não tem um outro meio, essa é uma ferramenta importantíssima para a pregação, né? E para a expansão do reino de Deus. É lógico que é uma ferramenta usada para o bem, mas está nas mãos de cada um, de quem usa, saber ou ter o discernimento de usá-la para o bem ou usá-la para o mal, né? Tem essas duas vertentes. Ela pode ser usada para o bem, mas também ser usada para o mal. E a segunda parte da carta aos Efésios, que é do capítulo 4 ao capítulo 6, ela tem instruções práticas para a igreja. Paulo ensina dentro da igreja como podemos nos comportar, né? E para os crentes. Então Paulo vai também dar instruções ao pai de família, à mãe, aos filhos, né? Como devem se comportar dentro de casa, dentro dos seus lares, mas também aos crentes, aos irmãos. E Paulo faz recomendações, dizendo que a união dos servos de Deus, ela é importantíssima para a expansão cada vez mais do Evangelho. Então, ela é dividida nessas duas partes, né? Temos esse estudo, essa carta de Paulo a nós, mais uma carta de Deus para a nossa instrução nos dias atuais, para que possamos nos aprimorar cada vez mais na nossa vida. Segundo ponto, destinatários. Aí nós vamos ver aí a cidade de Éfeso. Gostaria que algum dos irmãos lessem esse primeiro ponto, aí a cidade de Éfeso, para que eu possa aqui descansar um pouco a minha garganta. Algum dos irmãos puder ler aí? Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual, pois da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar.
Ageu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Amém. Somente até aí, irmãs. Obrigado. Nós vemos aqui alguns relatos a respeito da cidade de Éfeso, né? Nós vemos que era uma cidade muito antiga. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Ela era a cidade mais importante daquela região. Era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. Éfeso era uma cidade de aproximadamente de 500.000 habitantes, ou seja, era quase o dobro de Governador Valadares. Uma cidade muito grande, uma cidade em que o comércio era muito forte. Nós vamos ver mais na frente que este comércio da cidade era mais para o lado espiritual, para o lado religioso. Existia um templo ali que era o que trazia a maior parte dos recursos daquela cidade, porque tinham muitos turistas. Muitos turistas vinham até Éfeso para poder adorar a deusa Diana ali. Era uma cidade que tinha algumas particularidades. Por exemplo, tinha o maior anfiteatro, ou seja, um teatro a céu aberto, né? Naquele lugar, que tinha a capacidade de aproximadamente de 25.000 espectadores. Então, ocupava muitas pessoas naquele lugar. E ali existiam, né, brigas e lutas com animais selvagens, corridas de cavalo. E nós vemos que essas brigas, né, de homens com animais eram de gladiadores, mas também tinham aquelas crueldades que existiam, né, no Império Romano, que era a morte de cristãos. Nessa época não existiam ainda o massacre de cristãos, mas nós vemos que um tempo depois, em todo o Império Romano, as pessoas se divertiam vendo cristãos sendo mortos, sendo assassinados. Mas é o que Jesus Cristo já tinha dito. Quando Jesus escolheu Paulo, Jesus disse que Paulo ele era capaz de suportar o sofrimento, assim como os irmãos, né? Paulo tinha essa preocupação de escrever a igreja de Éfeso, porque sabia que a qualquer momento a igreja seria perseguida para a morte, perseguida para serem assassinados. Mas é o que Jesus Cristo já de antemão já tinha avisado aos cristãos, assim como tem nos avisado nos dias de hoje, né? Jesus diz que no mundo teremos muitas aflições, de todas as espécies de sofrimentos, às vezes até de morte, perseguição. Jesus Cristo disse também que no mundo seriam bem-aventurados nós, cristãos, que sofremos por amor do nome de Jesus Cristo. Então, nós sabemos, e os irmãos de Éfeso também sabiam, que eles seriam perseguidos, seriam maltratados por amor ao nome de Jesus Cristo. Por amor ao nome de Jesus Cristo. E essa cidade de Éfeso tinha esse anfiteatro, um teatro a céu aberto, que tinha uma capacidade para receber muitas pessoas. E hoje só tem a ruína, né? A ruína de Éfeso. Eu estava vendo, né? Essa cidade hoje só tem ruínas, né? As ruínas antigas, pedras amontoadas uma em cima das outras. Uma cidade tão imponente, né?
Então, fala tanta riqueza, tanto comércio, e hoje resta só as ruínas, para quem quiser ver, né? Hoje a cidade ainda continua recebendo muitos turistas, né? Naquela época tinha local para eles comprarem, para eles assistirem, tinha também um grande teatro, uma grande biblioteca, né? No Império Romano era a maior biblioteca naquela época, né? Onde tinham livros sobre todas as mitologias, sobre todas as heresias que eles ensinavam, né? Hoje essa cidade, irmão, chama-se Turquia. A cidade de Éfeso. É a cidade que se encontra onde hoje é o país da Turquia, né? Hoje a cidade é Izmir, cidade de Izmir. Ela fica não no mesmo local, ela é um pouco a 2 quilômetros próximo onde era a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso hoje ela é um museu a céu aberto, onde só encontra ruínas. Mas este anfiteatro ele continua intacto da mesma forma. E hoje recebe shows, né, eventos ainda naquela cidade de Éfeso. Agora nós vamos ver também a religiosidade em Éfeso, né? A cidade abrigava o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, na razão pelo qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, irmãos, essa cidade ela era movimentada por causa deste templo. Em todo o Império Romano não existia em nenhuma outra cidade uma cidade que dependesse da idolatria como a cidade de Éfeso. Esse templo ele tinha sido construído e ele movimentava todas as finanças, todo o dinheiro daquele lugar. Recebiam muitos turistas. Há relatos de que as pessoas eles guardavam as suas riquezas dentro do templo, porque era um lugar muito seguro, né? As pessoas então guardavam as suas reservas, os seus dinheiro dentro do templo, porque era seguro, é como se fosse uma espécie de banco, né? Nós vemos também um fato interessante. Nós podemos, enquanto lemos essa parte aqui, nós podemos também fazer um paralelo com os Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Todo o capítulo 19 é a história em que Paulo esteve durante os seus 3 anos na cidade de Éfeso. Então, enquanto os irmãos leem a carta aos Efésios, é interessante também ler o capítulo 19 de Atos, que é quando Paulo estava em Éfeso. Nós vemos histórias interessantes do agir e do trabalhar de Deus enquanto Paulo estava ali naquele local, né? Naquela cidade. Aquele templo, irmãos, aquele templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, também naquele mesmo templo tinha um altar destinado a um deus, que eu não recordo agora o nome dele, mas era o deus do vinho. E dentro deste templo existiam as sacerdotisas. A história conta que essas sacerdotisas, elas eram prostitutas. Elas ficavam ali naquele templo, principalmente no período da primavera, em que eles se comemoravam, né, a época da fertilidade. Então essas prostitutas, elas ficavam ali recebendo os turistas, os homens, né? E eles faziam seus atos ali dentro do templo mesmo. E a história conta que quando essas mulheres elas ficavam grávidas,
elas eram excluídas de dentro do templo, elas não poderiam permanecer mais ali. E elas eram então abandonadas, e elas iam para as ruas, sozinhas, sustentar, né, a criança, sustentar o filho. E é por isso também que nós vemos, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo usa muito a palavra Deus como Pai. Paulo, nós vemos no primeiro versículo, no segundo versículo do primeiro capítulo, que é também o textual de hoje, nós vemos que Paulo, ele diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, né? E do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo usa muito essa expressão, a paternidade de Deus como nosso Pai, para também refutar, né, esse abandono dos Éfesos, ou dos sacerdotes, daquele povo idólatra, que abandonava suas próprias sacerdotisas, com os filhos, com crianças pequenas. E essas sacerdotisas sendo abandonadas, eles não tinham, essas crianças, eles não tinham a paternidade, não tinham os seus pais reconhecidos. Então é também por isso que Paulo escreve muito na carta aos Efésios, dando a nossa paternidade a Deus, dando essa referência, Deus como nosso Pai, muito para refutar, né, aquele povo de Éfeso que desprezavam e abandonavam as sacerdotisas, e tinham muitos órfãos naquela época, né? Nós vemos aqui que nicho de prata, que foi escrito aqui, nicho, irmãos, era um mini templo onde tinha a imagem da deusa Diana, e esses mini templos, eles eram vendidos dentro do próprio templo. E Paulo, então, ele faz essa refutação, capítulo 19, a partir do verso 23. Eu gostaria de ler alguns versículos, se não for incômodo para os irmãos. Por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois ouvirdes chamado Demétrio, né, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artifícios. Então, este homem, Demétrio, ele era um artesão ali em Éfeso, e ele lucrava fabricando estes nichos, estes mini templos, que eles eram vendidos na porta do templo. Então, ele era um grande empresário, né? E ele começa então a se incomodar com as pregações de Paulo, porque Paulo, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Se tinha uma coisa errada, Paulo, ele apontava o dedo, e Paulo, ele pregava com ousadia, dizendo que era errado, que era idolatria, né, a compra destes nichos, porque as pessoas usavam isso como uma idolatria. Então este homem, Demétrio, ele começou a perder, né, e a fracassar nos seus negócios. Então ele se aborrece, começa então um alvoroço, né, e começa então a perseguir Paulo naquela cidade, naquela localidade. Esse é um dos assuntos, um dos pontos que versículo 9: a cidade foi tomada de confusão, e todos arremeteram para o teatro, né? O teatro que eu acabei de falar, arrebatando os macedônios, a Gaio e a Aristarco, companheiros de Paulo. Então eles pegaram estes dois companheiros de Paulo e levaram para este anfiteatro, onde ali eles zombavam e maltratavam destes companheiros amigos de Paulo, por causa disso, porque Paulo era muito incisivo na pregação contra esses nichos de prata. A igreja de Éfeso, os irmãos podem continuar, né? Se os irmãos já tiverem aí suas Bíblias abertas no capítulo 19,
de Atos, nós vamos fazer alguma referência também. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Esta foi a segunda passagem de Paulo, em Éfeso. E nós vemos que Paulo passa ali esse período de 3 anos, todos eles pregando, ensinando a palavra. Nós vemos que Paulo, quando uma porta se fechava, Deus abria outras, Quando Paulo não tinha mais a oportunidade de pregar, em uma escola, na escola de Tirano, Paulo ia para outro lugar, mas Paulo usava todos os recursos necessários para pregar e para evangelizar naquela cidade. Paulo não perdeu nem um só dia na pregação e no ensino naquela cidade. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais os batizou na água e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então, irmãos, Paulo, além da pregação da palavra com ousadia, as pessoas ficavam admirados com a pregação de Paulo, mas também por causa dos sinais e maravilhas que aconteciam quando Paulo estava pregando. Nós vemos aqui que até os lenços que Paulo usava no seu uso cotidiano, eles eram levados às pessoas possessas, levados às pessoas enfermas, e essas pessoas eram curadas, eram libertas. A enfermidade saía no exato momento, por causa da unção e da ousadia da pregação de Paulo. Porque a pregação, ela gera em nós a fé, o acreditar. As pessoas, elas não acreditavam no lenço, elas não acreditavam em que aquele objeto ele seria capaz de curar ou de expulsar demônios, mas as pessoas acreditavam porque Paulo ele pregava com ousadia, Paulo ele pregava com a unção do Espírito Santo na sua vida, e era isso que marcava na vida das pessoas. Um fato muito interessante que nós vamos ler aqui a partir do versículo 13 deste mesmo capítulo 19, nós vamos ver que alguns judeus que estavam ali, eles eram exorcistas, eles usavam a prática do exorcismo, de expulsar demônios. E Paulo, como era muito conhecido, provavelmente eles teriam já visto Paulo expulsar demônios e ficavam bastante admirados com a autoridade de Paulo. Então, eles vendo uma pessoa possessa por espíritos malignos, eles foram a essa pessoa possessa e começaram a tentar expulsar aquele demônio, E eles usavam eles diziam: olha, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles usaram até o nome de Paulo, porque achavam muito interessante, vendo Paulo expulsar os demônios. Eles usavam o nome de Paulo. A pessoa possessa, os demônios, eles viraram para aqueles rapazes e disseram: olha, nós conhecemos Jesus Cristo, e nós também conhecemos Paulo, mas e vocês, quem são? É um fato bastante interessante.
a história diz aqui que esse homem possesso, ele foi sobre estes rapazes e deu uma cacetada tão grande que eles fugiram dali nus, pelados, para escapar com vida, né? Nós vemos essa história e nós temos também visto muitas pessoas nos dias atuais, que as pessoas acham muito interessante uma pregação da palavra de Deus com ousadia. E às vezes as pessoas elas têm vontade de pregar também com ousadia, têm vontade de ser usados da mesma forma, mas nós vemos que para a pessoa ela ser usada por Deus é necessário ela pagar um preço, é necessário a pessoa ela viver uma vida de santidade, viver uma vida buscando a face do Senhor Jesus. Não é de qualquer maneira que a gente tem, que conseguimos força ou poder ou autoridade para expulsar demônios. Nós crentes hoje, eu posso dizer que muitos crentes hoje, eles passam vergonha por aí. Porque às vezes quando uma pessoa possessa, um endemoniado, ela se manifesta, os crentes eles fogem, eles correm da luta, porque sabem que não tem autoridade para expulsar demônios, né? Como estes rapazes que usaram o nome de Jesus Cristo, usaram o nome de Paulo, mas este demônio, esta legião, não conheciam estes rapazes, não viam neles a autoridade de Deus. E nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que entender que neste mundo nós temos que buscar de Deus a autoridade, a unção do Espírito Santo, para termos ousadia e também para não possamos ser pegos de surpresa em determinados momentos ou circunstâncias da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Se a igreja tiver algum comentário, quiser fazer algum comentário, sintam-se à vontade, né? Na casa de Deus. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Nós vemos, Apolo ministrou ali, que foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E nós vemos também que João também, ele passou por aquela cidade. No final do seu ministério, o último apóstolo vivo, João, ele estava em Éfeso quando foi preso e enviado à ilha de Patmos, né? Então João também passou por Éfeso, passou por aquela igreja, por aquela localidade. A saudação epistolar, quarto ponto deste segundo. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Essa expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas na Ásia e provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele faz esta saudação, uma saudação epistolar, né? E ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E a intenção de Paulo, como já falei no começo, é que essa carta ela não permanecesse apenas em Éfeso, ela circulasse naquelas igrejas.
e alcançasse até os dias atuais, os dias de hoje, que essa carta chegasse aos dias atuais, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que somos nós que estamos aqui, né? Então, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não merecíamos tanto cuidado, não merecíamos tanto cuidado para aqui conosco, mas pela misericórdia de Deus, estas palavras, essa carta chegou a nós para nos ensinar, para nos encorajar cada vez mais a vivermos essa vida em santidade, né? Essa é a saudação do apóstolo Paulo para nós, nos dias atuais. Terceiro ponto, propósito e mensagem da palavra aos Éfesos. O propósito, aparentemente, na epístola, não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Então nós vemos, irmãos, que diferentemente de outras cartas de Paulo, Paulo não escreve apontando nenhuma falha, Paulo não escreve apontando nenhum erro que estava acontecendo naquela cidade. Paulo escreve apenas com o propósito do crescimento daquele povo, com o crescimento espiritual, naquela preocupação de que a igreja pudesse desfrutar mais e mais e não se desviasse do Evangelho de Jesus Cristo. Então não tinha essa particularidade de apontar um erro, de apontar um defeito naquela cidade. Porém, os capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magias, que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, irmãos, como nessa cidade existia este templo a Diana, também existiam no meio dos gregos, no meio dos gentios, um certo movimento de magia, de ocultismo. E nós vemos que muitos desses irmãos, eles se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo. E esses irmãos, eles precisavam de um certo cuidado, de uma certa instrução de qual seria a melhor maneira deles viver no meio dos irmãos, né? Então Paulo diz, olha, Paulo ensina que Jesus Cristo, Ele está no controle de todo o universo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o senhorio a quem todos devem seguir e viver, né? Então esta é uma instrução de Paulo. Nós vemos também que o passado daqueles cristãos, o passado de muitos daqueles irmãos, eles eram marcados pela imoralidade e bebedeiras, né? Como foi falado aqui no templo. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Também uma preocupação de Paulo, porque muitos daqueles convertidos eram adeptos e adentravam naquele templo, né? Faziam orgias, bebedeiras, então eles estavam acostumados com essa situação. Mas Paulo vem combatendo, né? Afirmando que era necessário um novo estilo de vida, mudar de comportamento, porque agora eles estavam servindo a Jesus Cristo
e eles precisavam mudar de vida, ter um novo estilo de vida em Cristo Jesus, baseado no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo ímpar, particular. Da mesma forma, irmãos, nós hoje, nós precisamos, esses ensinos vêm para os nossos dias atuais, nos afirmar que quando nós éramos do mundo, nós agíamos como o mundo nos ensinava, como o mundo dizia que teríamos que viver. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós precisávamos e precisamos ter um novo estilo de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter diante dos homens, diante da sociedade. E essa seria uma forma de evangelização, que o mundo pudesse ver em nós Cristo Jesus, a forma de como Jesus vivia, como Jesus ensinava, como Jesus vivia no meio do seu povo. Nós temos que viver nos dias atuais este estilo de vida baseado na vida de Jesus Cristo. Destaca-se também ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas no plano universal da redenção para ambos. Também Paulo tinha essa preocupação. Eram dois povos distintos, diferentes um do outro. Os judeus, eles estavam acostumados com a sua religiosidade, com a circuncisão, com a prática de sacrifícios de animais para encobrir os seus pecados. E os gregos, os judeus, os da Ásia, os gentios, eles tinham também a sua maneira de viver, baseado na deusa Diana, baseado em toda aquela mitologia romana, que é a adoração de falsos deuses. Então Paulo, ele tinha essa preocupação daqueles dois grupos de irmãos viverem unidos em Cristo, cada um esquecendo a sua velha prática, a sua velha maneira de viver, e agora usando apenas o modelo de vida de Jesus Cristo, da pregação da palavra, de uma vida santa, de uma vida sincera diante de Deus. Essa era a preocupação de Paulo também. Sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e sobre o corpo de Cristo. Fica à vontade, presbítero. Aplicando para nós, a cidade de Éfeso era uma grande metrópole, como a lição traz aí, 500 mil habitantes, e tinha-se um monumento, como considerado hoje para nós vemos, a própria lição fala isso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Ártemis, Diana, a deusa grega, e com isso a cidade era totalmente idólatra. Aí nós vemos o poder transformador do Evangelho, o poder da salvação, o plano de redenção, o que Paulo estava explanando, mostrando isso para o povo daquela cidade. Aí nós vemos lá como vários abandonaram suas práticas de magia, de ocultismo, queimaram seus livros em praça pública. Nós vemos o poder que o Evangelho tem. Então, como que Deus conseguiu entrar através de Paulo nessa grande metrópole, nessa grande cidade que era importantíssima naquele tempo antigo, não somente comercialmente, mas também pela prática pagã, e como que o
o Evangelho entrou, como que Deus fez uma grande obra naquela cidade. Aí, aplicando para nós, o tempo de hoje, se nós formos considerar, é semelhante, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles, só que, infelizmente, a igreja não está sendo a mesma que Paulo fundou. A igreja que Paulo fundou, o Evangelho, né? O Evangelho é o mesmo. Jesus não mudou. O Cristo do Evangelho não mudou. Mas as pessoas, infelizmente, estão transtornando o Evangelho de Cristo. E essas grandes metrópoles, as grandes cidades, as pequenas cidades, elas precisam viver exatamente centradas neste Evangelho. É o Evangelho que transforma. É essa nova mudança de vida, como você mesmo já disse. É esse novo estilo de vida. É viver para Cristo e segundo o Evangelho. Aí nós estamos vendo um grande paradoxo. As pessoas querendo e nomeando-se cristãs, mas o estilo de vida não é o de Cristo. É um estilo mundano praticamente. Evangelho, ele tem que ser como Paulo pregou, lá em Efésios, conseguindo converter várias pessoas que estavam envolvidas com ocultismo e magia. E isso só é possível pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. É verdade. Glória a Deus. Nós vemos a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. A primeira, Jesus Cristo, a cabeça, e a segunda, a igreja, o corpo. Nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo em ensinar, dizendo que o corpo de Deus, o corpo de Jesus, ele precisa ter a sua unidade, apesar de cada membro ter a sua função. Cada irmão, cada crente em Cristo Jesus tem a sua função na obra, na casa de Deus. Todos trabalham para um só propósito. E Cristo é o cabeça. Cristo é quem governa a igreja. Cristo é quem mantém a igreja em pé. Então esses são os dois temas, né? As duas temáticas. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Por isso Paulo enfatiza a necessidade da união dos irmãos em Éfeso. Também a necessidade, né? Como já foi falado antes, sempre aplicando para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso meio, a necessidade da união dos irmãos junto a Jesus Cristo, sabendo que a cabeça é Jesus. Jesus é quem cuida da sua igreja. Jesus é quem mantém a igreja viva e de pé diante deste mundo corrompido, né? Então são essas as duas grandes temáticas da igreja da carta aos Éfesos. Portanto, último ponto lá, a epístola mantém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, as doutrinas que Paulo fala aqui, que Paulo ensina, que é o conjunto de regras que a igreja deve seguir, deve manter firme, tem que estar baseado na fé, tem que estar ligado à fé e também na prática. Não adianta nós que estamos aqui sentados, nós aprendermos que precisamos estar unidos, mas em algum momento da nossa vida nós agimos em desunião, né? Então, ela tem que ser centrada na prática cristã, na prática cotidiana, diária. Nós precisamos colocar em prática, irmãos, tudo aquilo que ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Não adianta
o sair da nossa boca, o falar, se nós não colocamos em prática diariamente. Nós temos que ter isso em mente. É o que Deus quer, é o que Deus espera de nós, que a igreja faça aquilo que nós sempre temos aprendido aqui na igreja, na casa de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu quero ler aqui a conclusão, fazer uma breve oração e entregar já para o presbítero Gilbert, o pastor, que vai continuar. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus continue a abençoar a igreja do Senhor Jesus. Os irmãos encurram as suas cabeças. Vamos fazer a Deus uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, queremos agradecer a Ti por estes instantes aqui em Tua casa, em que ouvimos e aprendemos mais, ó Pai, da Tua palavra, daquilo que o Senhor sempre elaborou desde o começo, ó Pai, trazer aos nossos corações hoje, que é o ensino da palavra de Deus, o ensino da Tua palavra, Pai, que nos traz vida, que nos traz força e vigor na nossa caminhada cristã. Senhor meu Deus, continue abençoando os Teus filhos e os Teus servos, que possamos, ó Pai, nos interessar cada vez mais para ouvirmos e aprendermos da Tua palavra, Pai, e também colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que este é a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém.